Se você gosta de histórias, contos e mistérios reais, você está no lugar certo. No canal Contos e Histórias, trazemos os relatos mais assustadores e intrigantes, sempre com uma narrativa envolvente. Se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos que adoram um bom conto sombrio. Agora, prepare-se para conhecer uma das histórias mais aterrorizantes da vida selvagem, os Leões de Tsavo. No final do século XIX, a expansão do Império Britânico na África levou à construção de uma ferrovia que cortaria o leste do continente, conectando o porto de Mombasa, no Quênia, ao Lago Vitória. Esse projeto grandioso, conhecido como a Ferrovia de Uganda, prometia modernizar o transporte e facilitar o domínio britânico sobre a região. No entanto, no ano de 1898, a obra enfrentou um obstáculo aterrorizante. 2 leões gigantes sem juba começaram a atacar os trabalhadores da ferrovia, espalhando medo e morte pelo acampamento de Tsavo. O responsável pela construção da ponte sobre o rio Tsavo era o engenheiro-chefe John Henry Patterson, um militar e caçador experiente. Quando chegou ao local, em março de 1898, encontrou um acampamento formado por centenas de operários, em sua maioria trabalhadores indianos e africanos. O trabalho progredia bem, até que no final daquele ano começaram os primeiros desaparecimentos. O que parecia ser ataques isolados logo se transformou em uma rotina macabra. Os leões de Tsavo eram diferentes dos leões comuns da savana africana. Além de não possuírem jubas, eram excepcionalmente grandes e inteligentes. Suas emboscadas eram meticulosamente planejadas, atacando sempre à noite e escapando sem deixar rastros. No início, os trabalhadores tentaram afastar os predadores com fogueiras e cercas de espinhos, mas nada parecia deter as feras. Certa noite, um grupo de operários foi atacado dentro de suas tendas. Gritos cortaram o silêncio da noite, enquanto os leões arrastavam suas vítimas para dentro da escuridão. Os poucos que sobreviveram relataram ter visto olhos brilhando no breu da selva e ouvido o som dos ossos sendo esmagados pelas mandíbulas poderosas dos predadores. A carnificina era tamanha que muitos corpos sequer eram encontrados, apenas rastros de sangue que se perdiam na densa vegetação. O pânico se espalhou rapidamente entre os operários. Alguns afirmavam que os leões não eram apenas animais, mas sim espíritos vingativos dos mortos. A crença popular dizia que as feras eram a reencarnação de antigos líderes tribais que lutavam contra os colonizadores britânicos. Outros diziam que eram demônios enviados para punir os trabalhadores por desafiar a natureza selvagem de Tsavo. Com o aumento dos ataques, muitos operários abandonaram o acampamento, preferindo encarar as punições dos britânicos a permanecer sob a ameaça das feras. Patterson decidiu agir. Armado com seu rifle, passou noites em vigília tentando atrair e abater os leões. No entanto, os animais pareciam ter uma inteligência sobrenatural, evitando as armadilhas e até mesmo contornando precauções que deveriam afastá-los. O engenheiro começou a estudar os padrões dos ataques e percebeu que os leões estavam cada vez mais ousados, invadindo tendas e arrastando suas vítimas para dentro da selva. Ele reforçou as defesas do acampamento, construindo cercas de espinhos mais altas e ordenando que fogueiras fossem mantidas acesas durante toda a noite. Mas nada parecia deter as feras. Os rugidos dos leões eram descritos como trovões, que ecoavam pela noite, reverberando através da savana e penetrando o coração dos trabalhadores com um medo paralisante. Eles atacavam com precisão cirúrgica, ignorando os animais de carga e indo diretamente atrás dos humanos. Algumas vítimas foram encontradas parcialmente devoradas, enquanto outras pareciam ter sido mortas e deixadas para trás, como se os leões estivessem matando por esporte. Após meses de terror,
Patterson finalmente conseguiu matar o primeiro leão em dezembro de 1898, depois de uma caçada exaustiva. Ele montou um mirante improvisado e passou horas esperando pelo predador. Quando finalmente avistou a fera, disparou um tiro certeiro, mas o animal não caiu. Patterson atirou novamente, atingindo o leão no peito. Mesmo ferido, o animal ainda tentou fugir e apenas após vários tiros, ele finalmente tombou. Ao se aproximar do corpo, Patterson ficou impressionado com seu tamanho. Media quase 3 metros de comprimento e exibia uma musculatura assustadora. Ao examinar o cadáver, notou que os dentes estavam gastos, sugerindo que o leão poderia estar se alimentando de carne mais macia, como a dos humanos, devido à dificuldade de caçar presas tradicionais. O segundo leão provou ser ainda mais difícil de capturar, escapando das emboscadas e continuando seus ataques por várias semanas. Patterson montou diversas armadilhas e reforçou as proteções do acampamento, mas o animal parecia aprender com cada tentativa fracassada. Ele rastreou o leão até seu covil e encontrou um cenário macabro. Ossos humanos espalhados pelo chão, comprovando que o predador havia devorado dezenas de pessoas. A caçada ao segundo leão durou dias. Certa noite, Patterson conseguiu feri-lo com um tiro, mas a fera desapareceu na escuridão. No dia seguinte, ao seguir o rastro de sangue, encontrou o animal à espreita pronto para atacar. O engenheiro atirou repetidamente, mas o leão resistiu, avançando contra ele mesmo enquanto levava vários disparos. Apenas após uma saraivada de tiros, o animal finalmente sucumbiu. Quando mediu os corpos dos leões, Patterson ficou impressionado com o tamanho. Ambos eram muito maiores que os leões comuns. Exames posteriores indicaram que eles haviam consumido uma quantidade significativa de carne humana, o que reforçou os temores de que esses predadores tinham desenvolvido uma preferência por caçar pessoas. Com a morte das feras, o terror em Tsavo chegou ao fim e a construção da ferrovia pôde continuar. No entanto, o impacto psicológico dos ataques permaneceu, e os trabalhadores que retornaram ao acampamento jamais esqueceram os horrores que presenciaram. Muitos afirmaram que, mesmo após a morte dos leões, ainda podiam ouvir seus rugidos assombrando as noites africanas. Os corpos dos leões foram posteriormente empalhados e estão em exibição no Museu Field, em Chicago. Até hoje, cientistas tentam entender o comportamento anormal desses predadores. Algumas teorias sugerem que a falta de presas naturais os levou a caçar humanos, enquanto outras indicam que doenças ou fatores genéticos podem ter influenciado sua agressividade extrema. A história dos leões de Tsavo permanece uma das mais assustadoras da vida selvagem. Um relato real de terror e sobrevivência que até hoje fascina pesquisadores e entusiastas do desconhecido. Estudos modernos continuam a analisar os restos mortais dos leões, e novas evidências sugerem que a escassez de presas tradicionais e a abundância de cadáveres humanos, devido à fome e doenças, podem ter contribuído para o surgimento desses temíveis caçadores de homens. O mistério por trás de sua ferocidade persiste, e os leões de Tsavo continuam sendo um dos casos mais assustadores e enigmáticos da história da vida selvagem. Se você chegou até aqui, significa que embarcou nessa história assustadora comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e que essa história tenha feito você sentir o verdadeiro terror dos leões de Tsavo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder nenhum conto aterrorizante e deixe seu like para apoiar o canal. Seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo mais histórias e mistérios sombrios. Comenta aqui embaixo. Você teria coragem de passar uma noite em Tsavo naquela época? Quero saber sua opinião. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também conheçam essa história assustadora. Nos vemos no próximo conto. Até lá, durma bem, se puder.